E aí galera, bem-vindo ao episódio número 8 da nossa série Backend Zero to Hero. Hoje a gente vai começar aqui os nossos serviços, né? Não sei se vai ficar tudo num vídeo só, porque é basicamente o CRUD inteiro aqui. Não quero estender muito para ficar cansativo e também acabar de vocês ficarem pulando o conteúdo e tudo mais. Então, vou gravando aqui, sentindo mais ou menos como vai ser o flow do negócio. E se precisar eu faço mais de uma parte nesse vídeo, beleza? Deixa eu dar uma checada aqui, ó. A gente vai ter um create, um get all, um get por ID, um update e um delete por ID também. Então, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que eu estou anotando já que está vazio, vai ser o seguinte: a gente vai vir aqui em repository, vai criar uma interface já de repositório para deixar no esquema, né? Então, uma product repository. Esse cara já vai fazer um extends em JPA repository. Beleza? O nosso tipo é o nosso objeto mesmo. E o nosso tipo do ID é um long. Então, o nosso segundo argumento aqui é um long, né? Então, o objeto e o tipo do identificador. Beleza? Isso aqui provavelmente alguns de vocês já estão acostumados. Nosso repository é a camada responsável por acesso ao banco de dados, né? Então é muito importante a gente já deixar criadinho, até porque quem acessa ela é o service, né? Então num fluxozinho ali, controller acessa service, service acessa o repository. E aí a gente define as camadas. Por enquanto não teremos nenhuma query específica, só o fato de fazer um extends aqui já resolve bastante o nosso problema. Então a gente vai deixar dessa forma e fechar, porque é bem rápido mesmo. Isso aqui eu posso fechar, isso aqui eu também posso fechar. Bora lá criar a nossa service. Tem sempre duas formas de fazer, né? Eu já vi muita gente fazendo, por exemplo, product service e já escrevendo todos os métodos aqui. Eu particularmente gosto da abordagem que é o seguinte: você cria uma product, ou melhor, eu renomeio esse cara aqui para IMPL, né, de implementação, e crio uma nova aqui que vai ser uma interface chamada product service. Esse cara aqui é uma interface, então interfaces no Java por padrão possuem métodos abstratos e públicos, né? Por quê? Porque é uma interface, ela não vai implementar o código. Eita, barulheira aqui. Ela não vai implementar o código, ela só vai criar a assinatura do método, né? O que é assinatura? Por exemplo, void teste. Isso aqui é uma assinatura, significa que quem implementar vai ter que seguir o void, vai ter que se chamar teste e não vai ter que ter parâmetro nenhum. Se eu passar, por exemplo, um local date aqui, né, ele vai ter que receber isso aqui. Então, todas as classes que implementarem vão ter que seguir esse padrão. Eu acho mais agradável dessa forma, tá? E também venho aqui, utilizo aquela nossa palavra implements, né, para falar que implementa tal interface e vai ser essa. Então, toda vez que eu digitar código aqui, ó, vamos voltar aquele nosso void test, toda vez que eu colocar código aqui, o IntelliJ vai falar, ó, tem um problema relatado. Se você voltar aqui, você vai ver qual que é o problema. Significa que tem métodos aqui nessa interface que não foram implementados, né? Parou o mouse em cima, ele fala, ó, a classe Product Service Implementation, ela está declarada num método e blá blá blá, você precisa implementar, né? Então, você poderia vir aqui, dar um implementar, e sempre que você escrever um método aqui, ele vai fazer você implementar lá, né? Por quê? Porque você fechou um contrato com uma interface, então você precisa implementar esses métodos que a interface descreveu, beleza? Então a gente vai seguir basicamente aqui com base na nossa documentação que eu fechei, mas é um create, um get all, um blá blá blá. Vamos para os mais fáceis, né, primeiro. Na real, a primeira coisa aqui vai ser anotar esse cara com @service. E a gente já vai vir aqui e fazer um create.
ele vai devolver um optional de DTO, né? De product DTO, que vai se chamar create e vai também receber um product DTO na qualidade de request. A gente vem aqui, importa esse nosso optional de Java útil, remove aquele import desnecessário, vai reclamar, alt enter, implementa os métodos e vai. Beleza. A gente já tem esse carinha aqui. Uma coisa que a gente pode fazer que é legal é já fazer um auto-hide aqui do nosso repository. Que se a gente vai salvar no banco de dados, a gente precisa ter ele aqui. Product repository. Beleza? Ok. Então, qual que é o nosso rolê? Bom, a gente precisa transformar a request em um objeto de banco e depois transformar o objeto de banco num response caso os dados sejam diferentes, né? Caso o meu aqui, por exemplo, se eu estivesse retornando um ID, eu poderia devolver. Mas como é o mesmo carinha, não vou refazer, né? Eu digo assim, ó, a gente recebe uma request, deve transformar num model, entidade, né? Que devolveria um response. Como esse carinha não possui campos diferentes o response não vai diferenciar da request, a gente pode devolver o mesmo objeto. Estou divagando aqui, mas vamos escrever código. O negócio é o seguinte, a primeira coisa é instancia um produto esse carinha aqui vai receber tudo que tem na request. Então, get set, né? Set nome vai ser request get nome. Product.set price vai ser request get price. E por aí vai, vocês vão fazendo isso para todos. Set description request get description e por último product set available. A gente pode ir na request também que vai trazer is, né? Por ser um booleano. Setou aqui, chamamos o nosso repositório e a gente manda fazer um save ou um save and flush, que ele já disponibilizaria o dado na hora caso aconteça dele ser consultado. Então a gente salva quem? O nosso próprio product, beleza? Esse cara aqui, ele já vai ser responsável por salvar no nosso banco de dados essa requisição. A gente poderia, como eu disse, fazer um return desse mesmo request. Fica feio um optional off. A gente poderia retornar isso aqui. Fica feio por ser request, né? E a gente entender que é um request. Então, caso vocês achem ruim, vocês podem criar um product DTO aqui, chamado de response, e fazer assim, por exemplo, que ele recebe uma request. Óbvio que ficaria redundante, né? Ficaria redundante, né? A própria IDE fala para você que é redundante, poderia ter um único carinha aqui, mas só para vocês entenderem que é um response. Caso vocês queiram fazer algo mais bruto, né, mais próximo do que seria, vocês podem setar campo a campo a partir da entidade. Então, o response pega os dados de product, que é o carinha que foi salvo. Ou seja, se ele foi salvo mesmo, vai ter aqui todos os dados.
response.setDescription e por último response.setAvailable product. Isso. Beleza. Vocês teriam algo assim, de request para produto, de produto para response, devolvendo um response. E aí a gente teria todo o nosso método feito. Só que se vocês lembram bem, na aula passada a gente adicionou o Model Mapper. O Model Mapper ele é um carinha que resolve alguns problemas para nós de mapeamento automático. Então, o que a gente pode fazer inicialmente? A gente pode fazer assim, ó. Model Mapper, a gente pode chamar ele de Mapper mesmo, igual a new Model Mapper. E olha que legal, o Model Mapper ele faz um mapeamento automático com base em nome de campos. Vocês podem conferir isso no próprio site do Model Mapper, lendo a documentação. Já falamos bastante aqui. E ele faz um depara, por exemplo, a request não tem um campo name, o product tem um campo name, então ele é inteligente para setar esse valor nesse campo, esse valor nesse campo, igual esses gets e sets que a gente está fazendo. E essas linhas todas aqui a gente pode trocar por isso aqui, ó. Mapper.map, ele está pedindo o primeiro, né, o objeto que seria a origem, né? Então, qual que é a origem que a gente quer fazer? Bom, a origem vai ser para um produto. A gente pode até colocar a classe aqui, né? Origem é a nossa request, né? Veio daqui da nossa request. E qual que é o destino, né? O destino é, de fato, o nosso product class. E ele já retorna para nós um produto. Então, essa linha aqui acima a gente não precisa. A gente não precisa desse carinha. A gente precisa desse Model Mapper, ele já retorna para nós. A gente pode voltar aqui o nome de product. A gente poderia apagar isso aqui e, de fato, salvar o produto. Para response, a mesma coisa. Você não precisa dessas linhas aqui. O que você pode fazer? Você pode fazer a mesma coisa. A gente pega isso tudo aqui, só que a diferença agora é que a nossa origem é produto e o nosso destino é um product DTO. E a gente quer dar o nome dele de response. Dessa forma. Apagando isso aqui. E a gente teria um código muito mais limpo e muito mais organizado. Desculpa, meu cachorro está fazendo uma bagunça aqui. A gente teria um código muito mais simples e organizado. Dessa forma, utilizando o nosso Model Mapper, que foi o que a gente colocou na nossa aula passada. Eu acho que realmente eu vou parando por aqui, que esse vídeo está com alguns minutinhos, 13 minutos. Esse vídeo está com 13 minutos, então eu vou parando ele por aqui. E na próxima a gente volta com os próximos métodos, beleza? Provavelmente esse vídeo de service ele vai ficar um pouquinho maior, porque eu não quero estender, como eu disse. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, compartilha pra galera, comenta aqui se você entendeu tudo, se você não entendeu, para eu poder repetir novamente. Mas lembre-se, a gente poderia fazer de forma manual, pegando e setando campo a campo. Mas a gente pode utilizar o Model Mapper, que é um mapeamento automático de campos, tendo referência a nome. Então a gente seleciona origem e destino e a gente consegue fazer isso com 1, 2 linhas de código. Muito mais simples do que a gente ter feito aquelas 8 linhas, né? Porque são 4 campos vezes 2, um para entidade e outro para response. A gente economizou essas 8 linhas com 2, né? A gente pode até simplificar um pouquinho mais, recortando esse cara daqui, apagando essa linha e colocando um mapeamento direto, uma vez que se o retorno já é um DTO, né? A gente pode ter tudo isso aqui. Isso vai ficar a critério de vocês, a visualização de código de vocês. Caio, vê assim, fica muito confuso para mim. Ok, a gente abstrai para uma variável, né? Não, Caio, para mim é tranquilo, beleza? A gente volta e deixa ele mais simples, né? Um código mais simples. Isso tudo vai dar leitura que vocês
olham ali para o código e falam, assim é mais fácil de eu entender, beleza? Então, retomando que eu comecei a explicar e parei com os pedidos. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, comenta aí se está entendido, está tudo certo e até a próxima aula, eu vejo vocês. Valeu, tchau, tchau.